Fala, Tricolor Gaúcho, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aí, Grêmio on Fire, trazendo mais um corte pra gente estar reagindo junto, corte muito bacana aí que o pessoal, dono da bola, falando aí, né, analisando aí esse momento aí, tanto do Grêmio, quanto do rival também, né, porque os times aqui do Sul não estão desempenhando um bom campeonato, porém o Grêmio de fato ali é considerado ali um time muito bom, está sofrendo infelizmente aí por conta do departamento médico, muitos jogadores fora, os reforços aí não estão podendo jogar, mas o Grêmio vinha numa boa sequência, o Grêmio estava bem, até esse tropeço aí gigantesco contra o Bahia, né, entrou desligado ali, acabou pagando o preço. Mas vamos soltar o vídeo, vamos estar reagindo junto aí, no final a gente volta com mais notícias do Grêmio. Pegando a dupla Grenal em si, Grêmio e Inter, eu acho que o jogo do Grêmio contra o Bahia foi uma exceção. O Grêmio tinha vários desfalques, o Arthur faz muita falta, o Grêmio entrou dormindo no campo, como a gente avaliou ontem aqui, tomou 4-0, não pode tomar, mas tirando esse jogo, eu acho que o Grêmio vem num crescimento. Os reforços chegaram no meio do ano, melhoraram o time, o Mano conseguiu fazer várias correções importantes. Deixa eu virar a chave aqui, vamos colocar os próximos jogos do Grêmio aqui também. É importante a gente analisar a situação do Grêmio. Eu tendo a concordar com o Bruno, tá? Eu acho que são situações diferentes. A do Inter e a do Grêmio, tá? E não estou olhando para os números. Eu estou falando em perspectiva. O que o Grêmio pode te entregar ainda com todos os reforços à disposição? E o que o Inter pode entregar? Qual é a tua análise olhando para essa projeção dos jogos que o Grêmio tem pela frente, Guimarães? Eu acho, colocar esse tempo, a tabela do Grêmio é uma tabela um pouquinho mais fácil. Eu não acho uma tabela fácil, tá? Eu não acho mesmo uma tabela fácil. Vamos lá. O jogo contra o Juventude, como o Luiz falou, decisão. Final. É decisão. Mobilização completa. É o jogo para vencer ou vencer. Depois, se a gente for analisar bem a tabela, tem jogos que não são fáceis em casa, que tu não assina por 3 pontos. Vamos lá, Cruzeiro, briga por Libertadores. Tu tem um Grêmio Palmeiras, o Palmeiras vai estar disputando o título e a gente sabe como entra em campo um time disputando o título, que para mim vai ser pau a pau Palmeiras e Flamengo até o final. Então, a tabela ela não se desenha tão bem com o Grêmio, que tem confrontos diretos também nessa luta contra o rebaixamento. Para arrematar a tabela do Grêmio, que a gente está olhando nesse momento na tela, tem jogos fora que a gente também não garante, assim, pontuação com certeza. Corinthians é uma incógnita, lembro que o Corinthians está melhor que o Grêmio, o Fortaleza vai estar lutando contra o rebaixamento e no caminho ainda tem jogos contra Vasco, por exemplo, que está numa campanha de recuperação, o time do Diniz deu um encaixe legal. A segurança ela só acontece com uma pontuação. Porém, Gamba, o que eu vejo nesse campeonato é que sim, a dupla Grenal, no meio desta grande mediocridade de 2025, eu acho que vai ser salva pela ruindade de outros 4 e pela matemática. Sim, a pontuação para escapar do rebaixamento nesse ano eu acho que vai ser baixa. Bruno Soares, o campeonato real do Grêmio é almejar vaga na Libertadores ou lutar para não cair? Assim, olhando para a tabela e também para os desfalques que o Grêmio vem tendo, eu acho que é realmente a segurança dos 45 pontos que a gente costuma falar, né? Não sei se vai precisar exatamente dos 45. Normalmente precisa pelo menos ali de 44, porque às vezes a gente olha, não, esse ano é mais baixa a régua. Só que na parte final do campeonato, os times da zona começam a ganhar e fica mais difícil. Então eu acho que falar em pré nesse momento é mais complicado, o Grêmio tem jogos difíceis, eu concordo com o Guimarães, eu acho a tabela do Grêmio, inclusive, mais difícil que a do Inter. Eu acho também. Não que a do Inter seja fácil, mas o Grêmio tem jogos duros, eu acho o Grêmio um pouco mais difícil. E eu acho que o Luiz Mário matou a charada. Pelos adversários. Pelos adversários, o Grêmio tem muitos jogos em que a gente não tem garantia nem de um ponto, vamos lá. Esse Palmeiras aí, mas o jogo é na arena. Vamos começar aqui, Aqui é obrigação ganhar, aqui eu tô fechado com o Luiz Mário. Aqui é obrigação ganhar do Juventude em casa. O Bruno falou, cara, esse jogo contra o Juventude é decisão de campeonato, Total. Não tem, pode concentrar 3 dias antes, porque se dá um tropeço ali, contra o Corinthians lá, difícil jogar. Tu não jogava, tu falava isso? Considera 3 dias antes? Não, tu mas falava isso, eu tô falando da importância. Tu falava isso, fugia. Tu falava 3 dias antes. Mas eu tô falando da importância. Mudou os cursos. Eu vou ser sincero. Alô, grupo do Grêmio, o homem quer botar vocês 3 dias concentrados. Eu posso ser sincero? Eu vou ser sincero. Se eu tô no elenco do Grêmio, eu peço pra concentrar 3 dias antes por causa desse jogo aí. Esse jogo aí é final de campeonato, que gente. Loucura. Se o Grêmio não ganhar esse jogo aí, esse jogo do Corinthians é encardido. Esse contra o Cruzeiro nem se fala. Depois Fortaleza fora de casa. E outra,
esse Grêmio do Juventude te dá moral pra jogar contra os outros. Exato. Tu tá entendendo? Esse jogo Exato. te dá moral Tudo pra se tu ir lá conecta. contra o Corinthians e jogar mais, não Sim, aliviado. se tu não ganha do Juventude, por que o torcedor qual vai foi? Tu é acreditar? obrigado a ganhar do Corinthians. Não, e por que o torcedor vai acreditar que vai... Os próprios jogadores perdem confiança do jogo. Com certeza. Tu não ganha do Juventude em casa, vai jogar contra o Corinthians fora, qual é a perspectiva? Só sabe? vou lembrar o seguinte, Por a isso é melhor perigoso, coisa- por isso que é muito A perigoso. melhor coisa pra tabela do Grêmio foi ter essa semana livre. Melhor coisa. Se tu pega um Pra jogo recuperar o Arthur, né? pra recuperar o Arthur e pra recuperar o anímico de 4. Mas em cima do que o Bruno tu falou, falou, lá atrás, e que o Luiz falou também, o Grêmio é um time que tá em formação, que se tiver com todos os jogadores à disposição, por exemplo, vamos fazer hipoteticamente, início de ano. Início de ano o Grêmio já começa com um time mais formado. Já Com tem uma certeza, base tem uma montada em comparação ao Inter que tem que se remontar pro ano que vem. Então, os jogos são complicados, mas com todos os jogadores à disposição, tem condição. Agora, jogo chato é esse aqui. Juventude? Esse é o chato. Deixa eu pegar o gancho do É o Bruno esporte ali. pro Inter da semana Mas é que passada. o grande ponto rapidinho só é esse pro Grêmio, assim, ó. Terá os jogadores ou não terá? A gente porque a gente nunca comentou, sabe. Em quais jogos que terá? É isso. É um time com o Arthur e com alguns outros bons Com o jogadores. Marcos Rocha. Ô, Bruno, e tu sem- mata, né? E tu mata um time que Sim, também mas tem isso. condição de sair da Ganhou zona do ontem. rebaixamento. Tu já dá-lhe Aí uma vamos matada supor, nele. tá? Vamos supor. Comissão técnica, em conjunto com o departamento médico, preparação física e tudo mais, chega à conclusão que os jogadores essenciais para o Grêmio não conseguem ter essa sequência. Correto? Sim. Terão que ser poupados, preservados, para que, quando forem utilizados, entreguem ao máximo. Tem mais uma data FIFA aí, né? Tem mais uma data FIFA. Aí tu vai ter que fazer uma seleção aqui, né? Uma seleção de jogos. Pô, Juventude, Arthur à disposição, vai pro jogo, gente. Juventude em casa. Corinthians fora, tu já começa a pensar. Corinthians tu fecha. Vai pra esperar, vai pra Vai pra esperar. fechar. Cruzeiro hoje é candidato ao título brasileiro, né? E eu quero salientar. O Cruzeiro gosta de jogar reativo, né? E não dá para esquecer, que Palmeiras e Flamengo também são candidatos, tem grupos qualificados e tudo mais, também tem Libertadores, tá? Também tem Libertadores. Então talvez, né, Cruzeiro possa encontrar por aí uma brecha. Não, tem muita pontuação. Eles já abriram bastante, né? Mas, enfim, é jogo duro. É jogo Claro que duro. é. Muito duro. Duro. Mas tem alguns jogos pontuais que dá pra fazer ponto, que Fortaleza fora. O Fortaleza vai ter que expor. E o Grêmio, com o Mano, gosta de jogar reativo, gosta de esperar. Então ali... E esse último jogo contra o Spurs, vamos colocar, desses... Eu acho que 9 pontos, que é a obrigação lá, a Fortaleza dá... eu acredito que a tabela do Inter é mais difícil pelo momento. Pelo Inter. Pelo Inter. Menos pelos adversários. Também, mas porque tem jogos difíceis em momentos cruciais, que é esses 3 jogos, os 3 próximos jogos. Porque aí, por exemplo, o Grêmio pega o Juventude, que uma vitória já dá pra dar uma respirada. Se o Inter não ganha do Bahia e do Fluminense, já encurtou. Aí, um ponto hoje que tá a diferença, vira 4. E faz muita diferença, e se o Vitória vai ganhando. Então, Claro. a diferença do Grêmio pro Inter é esses os dois jogos do Inter, no caso, porque o Inter tem que fazer um jogo que tá pra trás, e esse jogo do É que, com Grêmio. exceção do Sport, que evidentemente já vai estar rebaixado na última rodada, se torna um jogo mais fácil. Já né? tá rebaixado. O já Sport tá rebaixado. Mas vai estar super matematicamente. Então, pra mim, tem 3 de virtualmente, férias. tá? Rebaixados. Pra mim tem uma vaga. Vai estar de férias, mas com exceção do jogo contra o Sport, que dá um caráter assim de amistoso pro Sport, sem nada pra fazer. O jogo contra o Juventude é o mais fácil da tabela, gente. Sim, é o próximo. É, por isso mais, que tem que é ganhar. o mais fácil. É Mas mais é um- fácil mas, pro Guimarães, Fortaleza, mas é- porque é fora o Fortaleza. Guimarães, é um E clássico. o Vasco tá crescendo. O Vasco em casa não são 3 pontos, não. É o Juventude Mas mais fácil. o mano. Juventude é daqui. É sempre mais difícil jogar com um time aqui, que já conhece, que é aqui tem da isso. aldeia. Não é um jogo tão fácil, não. É um jogo que o Grêmio pode tornar fácil, concordo, pela situação da tabela. Mas tem toda a questão de rivalidade de estar aqui, próximo aqui. Não, Sabe o que eu acontece? fico olhando pra tabela ali só, assim, tentando fazer um exercício. Eu acho que a obrigação ganhar do Juventude, não digo que seja fácil, eu entendo as dificuldades, mas tem que ganhar esse jogo, é inegociável. Sem dúvida. Eu sem acho dúvida. que aí contra o Corinthians é um jogo que pode acontecer do Grêmio perder. Eu acho que não é um placar maluco, assim, eu acho que a derrota é possível. O empate com o Cruzeiro, se ganhar do Juventude, não seria tão ruim. Só que aí tu tem que buscar fora contra o Fortaleza, né? E depois tu tem o Vasco em casa, que é um Vasco em crescimento. Eu acho que aqui, esses próximos 5 jogos, o Grêmio tem que fazer a sua tranquilidade. Porque depois tem Botafogo fora, que é duríssimo. Palmeiras em casa é duríssimo. O Grêmio não pode deixar pro final para somar esses pontos e obter a tranquilidade.
Então tá aí, torcedor gremista, esse foi o vídeo que a gente separou aí, um corte muito bacana, análise completinha aí, né, do momento do Grêmio. Também podemos acompanhar ali a sequência, uma sequência difícil. De fato, esse jogo aí contra o Juventude vai desenhar a cara do Grêmio para o final do campeonato, né? Porque de fato, se ele perde um jogo desse, ele acaba se complicando ali bastante, porque os outros jogos são muito difíceis. E já se ele ganha ali, ele começa a ganhar moral ali, o time volta pro eixo, acaba esquecendo esse tropeço aí contra o Bahia, o time vem cheio de moral e com isso aí tende, né, a crescer o futebol. A pergunta vai ficar mesmo relacionado aí se os reforços vão jogar ou se o Grêmio vai desfalcado, né? Porque faz muita diferença no time do Grêmio ali, a gente pôde perceber nessa última partida, quando a gente está sem esses reforços aí que foram contratados. Mas o vídeo é esse, eu espero que vocês tenham gostado, um vídeo muito bacana, bem completo aí, né? O Grêmio tem essa semana aí livre para treinamento, então não tem desculpa para poder não entrar muito bem contra o Juventude e conseguir esses 3 pontos importantíssimos, né? O Grêmio tá ali naquela briga ali bem embolada, pode sonhar com Libertadores, mas também não pode descartar totalmente o Z4. Então é um momento importante da temporada onde o Grêmio tem que estar super ligado. Rapaziada, que bom ficar aqui até o final, já que ficaram, dá o like no vídeo para dar uma moral pra gente, tá bom? Também se inscreva no canal e até um próximo vídeo, valeu!